Olá, turma do oitavo ano, Colégio Novo Horizonte. Vamos de revisão na nossa filosofia. Trataremos então sobre o início da revolução do pensamento. E nesse início, vamos aqui logo dizendo que na Idade Média houve três grandes períodos na história do pensamento: a patrística, escolástica e o renascimento cultural. São esses três períodos importantíssimos que vai então iniciar todo esse pensamento, esse novo conhecimento aqui no que nós chamamos então de revolução do pensamento. E nesses dois primeiros momentos nós temos uma referência de nomes que vale a pena aqui ressaltar. Seria o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Pedro Abelardo, entre outros que defendiam a fé cristã e lutaram contra as heresias, isto é, contra as ideias que difamavam a imagem da Igreja Católica e, portanto, a imagem de Deus. Outros defendiam essa fé cristã. Entretanto, nós vamos dar ênfase aqui, por enquanto, somente a esses nomes, o qual nós estudamos: Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Pedro Abelardo. O pensamento vigente naquele período era o que nós chamamos, então, de teocentrismo, no qual toda a produção intelectual, política, cultural e, sobretudo, religiosa partia da ideia de Deus como centro do universo. Seria aí o personagem inesquecível e inquestionável. Até então, não se poderia questionar a existência de Deus. A Igreja Católica tinha essa função de defender o nome de Deus e, de certa forma, defender tudo aquilo que eles tinham guardado como fé e como cultura e também da própria tradição. O terceiro período seria o renascimento cultural. Esse renascimento, ele trouxe uma nova forma de pensar o mundo. Que forma é essa de pensar o mundo? A ciência, o conhecimento. Então quando se fala de ciência e de conhecimento, aí vem o grande choque com a Igreja Católica, que tinha o poder nas mãos, tinha o poderio aqui nessa época. Então aí surge uma nova maneira de pensar o mundo: a ciência, conhecimento. Então ocorreram mudanças no que diz respeito à aceitação da produção do conhecimento. A Igreja Católica tinha medo de isso criar um choque entre a sociedade, entre as pessoas, porque eles defendiam os seus dogmas, e a partir da ciência, do conhecimento, isso vai abalar as estruturas da igreja. E daí nós temos também o humanismo. O humanismo foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos estudiosos nem o consideraram como um movimento literário, por ele não possuir características próprias. Ou seja, esse período e suas produções carregavam traços do movimento medieval. Esse movimento medieval, quando se fala de traços do movimento medieval, quem é que está em decadência aqui? O movimento moderno. Aliás, o movimento moderno, ele está aqui em ascensão. Então, o movimento medieval está em decadência e está em ascensão o movimento moderno. Ou seja, o movimento medieval começa a cair, começa a enfraquecer, e aí vai chegando gradativamente, vai ascendendo, vai crescendo. Então, aí o chamado movimento moderno. O movimento moderno ascende e o movimento medieval decai. Assim, é possível verificar nas obras literárias deste período uma mescla
do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Então aqui se observa alguns traços do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Então tudo muda aqui, gente, tudo muda. As coisas vão se transformando gradativamente. E o humanismo caracterizou-se pela importância do ser humano. Então, quando se fala de humanismo, então, essa história de teocentrismo vai ficando de lado e o homem vai substituindo o centro da história, o centro da discussão, não mais Deus. Em vez de valorizar uma personalidade divina, vai ficando o divino de lado, os humanistas aumentaram a participação do indivíduo na sociedade. Deus aqui não passa a não ser mais tão importante, reconhecendo que é Ele o ser especial para o qual todas as atenções devem se voltar. Quem é esse ser todo especial agora? É Deus? Não. Toda a atenção agora, ela volta-se para um novo ser. Esse novo ser é justamente o homem. Mas por que essas mudanças de pensamento tão drásticas assim? Por que isso? Porque o ser humano é o responsável pelo trabalho, é ele quem produz, então ele é responsável pela produção, é ele que desenvolve todos os aspectos culturais, então ele é responsável pela produção cultural. Então tudo isso é o produto das ações e das decisões humanas. De maneira que só o homem pode fazer isso. Então, nesse tempo aqui do humanismo, valorizava-se o homem. Por quê? Porque você está olhando, é algo concreto. E Deus é abstrato. É claro que a Igreja Católica vai se organizar com estrutura altamente com uma estrutura que venha combater essa situação para que as pessoas não percam aí a fé. Por isso é importante aqui o pensamento de Santo Agostinho, tá bom? E dos demais pensadores como Abelardo, que esses pensadores aqui, de certa forma, eles vão estar contribuindo para que as pessoas não se tornem radicalmente tão humanistas assim. Então passou-se então do teocentrismo para o antropocentrismo, teoria que substitui o teocentrismo, onde seria o ser humano no centro da reflexão e do pensamento, tornando-se assim um ser especial. Então o homem é quem passa a ser estudado. Daí que vem a antropologia, né? Esse estudo do homem. Teo, estudo de Deus, Deus no centro. Agora é o homem que está no centro, não mais Deus que está no centro. Então isso vai causar um choque dentro da Igreja Católica, né? A cultura divina em trajes humanos. Aquilo que era divino agora passou a se trajar como humano. Então a Igreja não aceitou o novo jeito de pensar sobre o mundo e o homem. A Igreja não aceita isso. É preciso um posicionamento. E aí ela vai se posicionar. Sua postura foi intransigente e desafiadora. As novas ideias valorizavam a crença no indivíduo e nos valores humanos, em prejuízo de suas doutrinas que afirmavam ser o homem possuidor de uma natureza pecadora, suja, condenada à tristeza e sedenta de misericórdia de Deus. Então a Igreja não aceita que o homem, que é um ser pecador, isso aí é um posicionamento altamente radical, e a Igreja foi necessário ter um posicionamento realmente intransigente, no sentido positivo aqui, de barrar esse avanço do humanismo, até porque eles entendem que o homem é um ser pecador e que não se pode colocar o homem no centro em detrimento da divindade de Deus. Os filósofos do período passaram a expor suas ideias e proclamavam frases que comportavam a doutrina cristã, ou seja, frases que ia deixando de lado
as doutrinas cristãs. Essas frases representam o pensamento do filósofo do Renascimento, que defendia o resgate dos valores gregos. Nesse período, o homem passou a ousar ser ele mesmo. Então o homem achava que ele já não dependia mais de Deus. Ele queria ser ele mesmo, não mais a imagem e semelhança de Deus. E aí esse homem tem um posicionamento, passa a não ter mais medo e passa também a não ter nenhum tipo de pudor. A nova concepção afirmava que Deus havia criado o ser humano não apenas para adorá-lo, mas também para que pudesse desfrutar de si próprio, de seu corpo e de sua natureza. Então aí o homem ele entende que a partir do humanismo, que pecar para ele não representa nenhum perigo. Então já desrespeita aquilo que é determinado, aquilo que Deus nos apresenta como uma ordem e que nós devemos seguir e que nós devemos propagar. Então o humanismo ele trouxe aí esses prejuízos. E o homem aqui então ele realmente deixa de desvalorizar a pessoa divina. Então esse novo ideal passou a ser o homem. E esse homem é que é o dominador, esse homem é que é o ser capaz de transformar. Inclusive é esse homem que tem a capacidade de desenvolver todo o conhecimento científico. As ideias sobre os astros, aí vem essa parte também importante. No Renascimento, ocorre mais uma grande mudança no pensamento vigente. A alegação do teocentrismo, teoria que defende a ideia de que a Terra era centro do universo, e a defesa do heliocentrismo, teoria que afirmava ser o Sol, a estrela em torno do qual giram todos os demais planetas. O primeiro a fazer essa observação foi o filósofo e matemático chamado Nicolau Copérnico. Ele refutou a tese cristã, que era baseado em argumentos bíblicos e dogmáticos. Segundo ele, a Terra fazia movimentos circulares em torno do Sol, de modo que ela não poderia ser o centro do universo. Veja bem, o primeiro a fazer essa observação foi o filósofo e matemático Nicolau Copérnico. O que ele vai refutar? Ele vai refutar a tese cristã, e essa tese cristã era baseada em argumentos bíblicos e dogmáticos. Segundo ele, a Terra fazia movimentos circulares em torno do Sol, de modo que ele não poderia ser, de modo que ele não poderia ser o centro do universo. Pouco tempo depois dessa observação de Copérnico, os estudiosos concluíram que o Sol também não era o centro do universo, e sim uma estrela muito importante. Outras conclusões a que estudiosos chegaram à conclusão foram: a velocidade com a qual um planeta se move e relata a distância a que ele se encontra do Sol. Os movimentos dos planetas em torno do Sol não são circulares, mas elípticos. Na época, Copérnico não poderia ter essa convicção, até porque os instrumentos que dispunha não possibilitavam tais observações. A era moderna, o que se diz sobre isso? A modernidade, situada historicamente entre o século XVII e o século XVIII, passa por um longo processo de restauração na história do pensamento e tem sua origem com o Renascimento. Portanto, não se pode estudar a modernidade sem antes aprofundar as ideias que foram resgatadas pelos renascentistas, pois são eles que fundamentam a produção intelectual, cultural, científica e política da época. Ainda no pensamento da modernidade, período entre o século XVII e XVIII,
Aqui a razão se sobrepõe ao pensamento religioso. A racionalidade foi colocada definitivamente no centro da produção intelectual. Então, a razão agora passa a ser mais importante do que os aspectos míticos religiosos, né? E aí nós temos a figura do René Descartes, que é um desses filósofos modernos. Ele é considerado o fundador da modernidade. Sua filosofia tinha como objetivo principal as bases seguras para o conhecimento. Descartes também apresentou ideias importantes a respeito da natureza humana e da ética. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essa importância da ética. As obras de Descartes, nas quais podemos encontrar as reflexões sobre a natureza do homem, são As Paixões da Alma, Tratado do Homem e Discurso do Método. As Paixões, o que seria isso? Então, Descartes elaborou uma descrição sobre as paixões, afirmando que existem 6 paixões originais: admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. As paixões são as reações da alma a que é prejudicial ou benéfica à pessoa. Depende muito de como você vai estar utilizando esta coisa chamada paixão. Descartes defendeu a ideia de que a moral provisória seria útil à humanidade como um elemento orientador das ações de cada pessoa. Em período de crise e falta de valores morais, éticos e determinados, é preciso se apegar aos valores essenciais, fortalecendo assim aquilo que há de mais sólido na humanidade. Temos aqui também já o filósofo Bento XVI, filósofo filósofo Bento Spinoza, que costumamos falar de Spinoza, não Bento XVI, foi um lapso aqui. Bento Spinoza é um dos fundadores do pensamento moderno, juntamente com René Descartes. Dentre os temas discutidos por ele estão a questão do conhecimento, as reflexões sobre Deus e o mundo, especialmente a ética, né? Ele também está tratando da ética. Spinoza também refletiu sobre as paixões, defendeu que o ser humano não tem controle sobre as paixões, porque elas são como força da natureza. Cada uma das paixões conduz a outra paixão, tornando este ciclo permanente na vida do ser humano, criando uma falsa ideia de liberdade, pois o ser humano conhece as paixões, sabe o que elas causam, mas não sabe qual é a causa da paixão. Dessa forma, existe um mistério sobre as causas das ações que são determinadas ao ser humano. Um conceito importante de filosofia de Spinoza é o chamado conatos, que é a essência do ser humano e também o esforço de autopreservação que existe nele. Dentre todos os animais, apenas o homem possui a consciência desse esforço. Então, essa é a nossa pequena revisão. Desejo a todos vocês uma excelente prova e que aquilo que nós tratamos aqui sirva realmente de certa forma, que venha contribuir para que vocês possam fazer aí uma boa avaliação. Lembrando que aqui nós estamos tratando do capítulo 1 e do capítulo 2 do nosso livro de filosofia.